Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos resolver um exemplo sobre derivadas de funções relacionadas. O exemplo diz para a gente que as funções diferenciáveis x e y estão relacionadas pela seguinte equação. O seno de x mais o cosseno de y é igual à raiz quadrada de 2. O problema também diz que a derivada de x em relação a t é igual a 5. Aí, ele pede para encontrar a derivada de y em relação a t quando y é igual a π sobre 4 e x é maior que zero e menor que π sobre 2. Então, o problema nos forneceu a derivada de x em relação a t e queremos encontrar a derivada de y em relação a t. Com base nessas informações, podemos supor que x e y são funções de t, certo? Então, você pode até reescrever essa equação bem aqui da seguinte forma. Seno de x, que é uma função de t, mais o cosseno de y, que também é uma função de t, é igual à raiz quadrada de 2. Bem, isso pode te confundir um pouco. Você não está acostumado a ver x como uma função de uma terceira variável ou y como a função de algo diferente de x. Mas lembre-se, x e y são apenas variáveis. Isso pode ser f de t, e isso pode ser g de t, em vez de x de t e y de t. Dessa forma, isso pode parecer um pouco mais natural para você. Mas, enfim, se a gente quiser aqui encontrar dy dt, a gente precisa derivar em relação a t ambos os lados dessa equação. Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos fazer isso primeiro aqui do lado esquerdo. Então, vamos derivar isso em relação a t. Também vamos derivar isso aqui em relação a t. Aí, derivamos aqui do lado direito também, ou seja, derivamos essa constante em relação a t. Vamos pensar agora sobre cada uma dessas coisas. Como podemos derivar essa primeira parte aqui? Ou seja, a derivada em relação a t do seno de algo que é uma função de t. Bem, para isso, aplicamos a regra da cadeia. Primeiro, a gente vai derivar aqui em relação a x o seno de x. Eu poderia escrever aqui o seno de x de t, mas, por uma questão de simplificação, eu vou colocar apenas o seno de x aqui, ok? E aí, multiplicamos isso com a derivada da função que está dentro do seno em relação a t, ou seja, multiplicamos a derivada de x em relação a t. Isso pode ser um pouco contraintuitivo para você que aplicou a regra da cadeia antes, quando a gente estava lidando apenas com x e y. Mas a ideia aqui é a mesma. Eu estou pegando a derivada aqui do lado de fora, que nesse caso é o seno de algo, em relação a esse algo, que nesse caso é x. E aí, eu multiplico isso com a derivada do que está dentro, que nesse caso é o x em relação a t. Bem, podemos fazer a mesma coisa aqui nesse segundo termo. Primeiro, derivamos em relação a y, o que está aqui do lado de fora, que nesse caso é o cosseno de y, e aí multiplicamos isso aqui com a derivada de y em relação a t. Bem, tudo isso vai ser igual ao quê? Bem, será a derivada em relação a t de uma constante. A raiz quadrada de 2 é uma constante, ou seja, não vai mudar conforme t muda. Então, a derivada, que é a taxa de variação, vai ser zero. Ok, agora o que temos que fazer é descobrir todas essas coisas aqui. Então, antes de tudo, a derivada em relação a x do seno de x é o cosseno de x, e isso vezes a derivada de x em relação a t. Eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. A derivada de x em relação a t vezes o cosseno de x. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui com essa parte. Qual é a derivada do cosseno de y em relação a y? A derivada em relação a y do cosseno de y é igual a menos o seno de y. Aí, multiplicamos isso com a derivada de y em relação a t. Aí, colocamos a derivada de y em relação a t e multiplicamos isso com o seno de y. Bem, podemos escrever isso colocando o sinal de negativo aqui na frente. Aí, tudo isso vai ser igual a zero. Bem, o que podemos descobrir agora? O problema informou que a derivada de x em relação a t é igual a 5. Isso foi dito bem aqui. Então, isso é igual a 5. Queremos encontrar a derivada de y em relação a t, certo? O problema também disse que y é igual a π sobre 4. Então, podemos dizer que isso aqui, ou seja, y, é π sobre 4.
Bem, ainda temos duas incógnitas aqui. Não sabemos o que é x e não sabemos qual é a derivada de y em relação a t. Então, isso é o que precisamos descobrir. Qual é o valor de x? Ou seja, qual é o valor de x quando y é π sobre 4? Para descobrir isso, podemos voltar nessa equação original aqui em cima. Então, quando y é π sobre 4, temos que... Vamos escrever isso aqui embaixo? Eu acho que é melhor. O seno de x mais o cosseno de π sobre 4 é igual à raiz quadrada de 2. Qual é o cosseno de π sobre 4? Bem, para descobrir isso, podemos pensar em nosso círculo trigonométrico. Nós estaremos no primeiro quadrante. Se a gente pensar em graus, é um ângulo de 45 graus. Então, o cosseno de π sobre 4 é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. Assim, podemos subtrair a raiz quadrada de 2 sobre 2 de ambos os lados. Com isso, temos que o seno de x é igual a... Bem, se você subtrair a raiz quadrada de 2 sobre 2 da raiz quadrada de 2, você vai estar subtraindo a metade da raiz quadrada de 2. Então, você terá apenas a metade da raiz de 2 sobrando. Sendo assim, temos que isso é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, tendo tudo isso daqui, qual é o valor de x quando eu pego o seno desse valor e encontramos isso aqui? Para responder isso, lembre-se onde está o ângulo. Se estamos pensando em um círculo trigonométrico nesse primeiro quadrante, x é um ângulo nesse intervalo. Sendo assim, isso vai ser mais uma vez π sobre 4. Então, isso aqui nos diz que x é igual a π sobre 4 quando y é igual a π sobre 4. Sendo assim, isso aqui também vai ser π sobre 4. É legal reescrever isso aqui porque está ficando já um pouco confuso. Nós temos aqui 5 vezes o cosseno de π sobre 4 menos dy dt, a derivada de y em relação a t, que é o que queremos descobrir, vezes o seno de π sobre 4, e tudo isso é igual a zero. Bem, a gente tem que fazer um algebrismo aqui agora. O cosseno de π sobre 4 é a raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de π sobre 4 também é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, vamos ver aqui. Se a gente dividir os dois lados dessa equação pela raiz quadrada de 2 sobre 2, o que a gente vai ter? Bem, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2 sobre 2 dividido pela raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso é igual a 1. A mesma coisa aqui. A raiz quadrada de 2 sobre 2 dividido pela raiz quadrada de 2 sobre 2, que vai ser igual a 1. Agora, aqui do lado direito, nós temos zero dividido pela raiz quadrada de 2 sobre 2, que, nesse caso, é igual a zero. Aí, tudo isso fica apenas igual a 5 vezes 1, que é apenas 5, menos a derivada de y em relação a t, e tudo isso igual a zero. Agora, basta adicionar a derivada de y em relação a t em ambos os lados, e assim encontraremos a derivada de y em relação a t, que nesse caso é igual a 5. Isso, claro, quando todas essas outras coisas aqui são verdadeiras, quando a derivada de x em relação a t é 5 e y é igual a π sobre 4. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!